Menino da Vila, Santista e Cruel. Fala galera, eu sou o Edu, o Santista do Alambrado, e tô aqui para fazer a análise de Santos 1, Corinthians 1. Esse jogo aí válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Estamos aí no dia 22 de janeiro, é o primeiro jogo de uma maratona de Série A, se é que a gente pode falar dessa forma, né? Porque o Campeonato Brasileiro já começa daqui uma semana, menos de uma semana na verdade, é na quarta-feira o jogo. O Santos no domingo pega o Bragantino, estarei presente no estádio, teremos vlog do jogo contra o Bragantino lá em Itaquera. Depois o Santos pega a Chapecoense, a estreia pelo Campeonato Brasileiro lá na Arena Condá. Depois da Chapecoense são 2 jogos seguidos contra o São Paulo, sendo o jogo do Paulista no final de semana no Morumbi. E no meio de semana a Vila Belmiro, se tudo der certo, a volta do Neymar. Apesar dessa alegria inicial no começo do vídeo, a gente não tem o que comemorar, né? Vamos ser bem sinceros. O Santos hoje não jogou absolutamente nada. Me arrisco a dizer que foi o pior jogo do Santos no comando do Vojvoda desde que ele chegou no ano passado. Isso passa não só por um esquema que hoje não deu certo, mas também por algumas peças individuais que não têm a menor condição de jogar no Santos. Eu não fiz o vídeo do jogo contra o Guarani, porque eu estava viajando, assisti o jogo no ônibus voltando, aí na segunda-feira foi muito corrido, eu não consegui gravar e acabei perdendo o timing dessa análise, mas a gente viu que naquele jogo mesmo os jogadores podem destruir um time, foi o que aconteceu. O Zé Ivaldo fazendo um pênalti idiota, assim como hoje, o Escobar entrando no final do jogo, entregando a paçoca, entregando o empate para o Guarani, um resultado desastroso. E hoje, pensando em termos de resultado, tá? É lógico que um clássico é sempre muito difícil, mas dentro da Vila Belmiro, ainda mais por ser o único clássico na Vila Belmiro que o Santos pega nessa primeira fase de Paulista, o Santos teria a obrigação de ganhar o jogo. Tá? Mas, dada a circunstância do jogo, o empate, lógico, com sabor total de vitória. Só que a gente não tem que comemorar. A gente não tem o que comemorar porque Zé Ivaldo vai continuar sendo jogador de confiança do Vojvoda. Espero estar muito errado. Hoje o Alexis Duarte finalmente apareceu no banco de reserva. Vai saber onde estava, o que comia, enfim, onde vive, o que faz no tempo livre, enfim. Tava sumido, saiu notícia que ele era o melhor zagueiro tecnicamente na visão do Vojvoda. Ele nem pisou em campo, foi relacionado pela primeira vez no banco no 4º jogo do campeonato, sendo que o Santos rodou o elenco, mas a dupla de zaga, que não é nem um pouco confiável, já cantei essa pedra no jogo do Palmeiras, que essa dupla de zaga não é confiável e hoje mais uma vez demonstrou que não é. Né? O Zé Ivaldo no lance do pênalti, ele e o senhor Schmidt que deixou o Yuri Alberto escapar, depois o Zé Ivaldo fez um pênalti idiota, o Zé Ivaldo que no lance do gol do Corinthians tentou sair driblando e perdeu a bola e possibilitou o contra-ataque, 3 finalizações do Corinthians no mesmo lance, sendo 2 rebotes e o Santos só ficou olhando. Então, Zé Ivaldo e João Schmidt não podem vestir a camisa do Santos. São 2 jogadores, além de limitados, não vou falar preguiçosos. Preguiçoso é só o Schmidt. O Zé Ivaldo não é preguiçoso. O Zé Ivaldo é gardenal. O Zé Ivaldo ele é gardenal. Eu não sei o que acontece com ele. Ele é maluco e ele faz a cagada que ele quer. Ele joga do jeito que ele quer e que se lasque o Santos. Ele é displicente. Agora o Schmidt é preguiçoso. O Schmidt não corre, o Schmidt não joga pra frente. É a mesma coisa do Escobar. O Escobar ainda não é preguiçoso, mas o Schmidt não toca pra frente. O Schmidt não corre, o Schmidt não dá no corpo do adversário. Que primeiro volante que é esse, gente? Que não dá, que não chega junto. Cadê? Saudade do Alisson, pô. O Alisson, aquela bola do Yuri Alberto na lateral no lance do pênalti, ele teria jogado o Yuri Alberto dentro do camarote. E o João Schmidt não. O João Schmidt ficou olhando o Yuri Alberto passar. Olha que legal, ele passou pênalti pro Corinthians. Ainda bem que errou. Mas aí também ficou olhando só no lance do gol. Nem vou entrar muito a fundo nessa análise. O primeiro tempo do Santos acho que foi uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. O Santos jogou muito mal. É que o Corinthians também não estava muito afim de jogo, aparentemente, porque o Vinícius Lira estava sozinho na marcação, estava correndo contra 2, 3 jogadores do adversário ali, e isso estava prejudicando muito o desempenho dele e deixando um corredor para o Corinthians, porque justamente ele estava extremamente sozinho. Né?
Então, não vejo culpa do Lira no primeiro tempo desastroso, eu vejo mais o Schmidt não cobrindo, eu vejo mais ali quem estava, o Tassiano, jogando ali do lado esquerdo, né? E o Zé Ivaldo, principalmente, os piores em campo com sobras. No segundo tempo entrou o Gabriel Menino no lugar do Schmidt. O time deu uma melhorada, mas é aquilo, né? Do 0 para o 1 é uma melhorada, mas não quer dizer que tenha jogado bem. O Gabriel Menino, inclusive, que entrou muito mal também, errando bastante coisa. O Santos foi melhorar, foi assim, primeiro foi parar de tomar susto, parar de tomar, de ter aquele espaço muito grande para o Corinthians jogar a partir da alteração do Zé Rafael, que de novo entrou uma tiriça. Então o Zé Rafael entrou uma tiriça, o Robinho hoje não entrou bem, o Lautaro, por incrível que pareça, né, não pode jogar no Santos também, no mundo ideal, tá? O Lautaro não é jogador para o Santos, o jogo contra o Guarani expôs muito isso. Só que o Lautaro ele tem uma característica que favorece o estilo de jogo do Santos, que ele é um cara mais físico. Só que assim, é um cara mais físico, com mais vontade, jogando no ataque. Então, o que um cara desse contribui para a melhora do time? Ele é um cara que ele vai sempre estar mordendo a saída de bola do adversário, então o Corinthians começou a ter um pouco mais de dificuldade nisso. Só que como ele é ruim, ele não tem técnica nenhuma, ele pega a bola e chuta para fora, ele entrega, ele tropeça, enfim, ele cai de cara no chão, né? Ele é o Lautaro. Só que um cara desse a gente ainda pode considerar ter no elenco e ter ele em campo. Porque a gente não pode ter um cara desse na defesa. Porque um cara desse na defesa, né, Escobar, entrega jogos. O Lautaro, por mais que tenha entregado o jogo, né, perdeu aquele gol contra o Guarani, ficou na frente do goleiro quando o Tassiano fez o gol. O resultado, logicamente, passou muito por ele, mas ele atrapalha menos do que o Escobar. O Escobar atrapalha 100%, o Lautaro atrapalha 90%. A análise do Lautaro é essa. Mas com a entrada dele, o time melhorou justamente porque começou a ter mais essa pegada lá na frente, dificultando a saída de jogo do Corinthians. E aí, quando o Miguelito entra no lugar do Barreal, é que o negócio começa a ficar interessante, porque mais uma vez o Miguelito entrou bem. Entrou bem contra o Palmeiras, entrou bem contra o Guarani e agora contra o Corinthians. Miguelito pede passagem. Se o Vojvoda não quer abrir mão desse esquema com os 3 atacantes, eu acho que ele deveria considerar o Miguelito já começando de titular no próximo jogo. Então a gente consideraria o Barreal na esquerda, por exemplo, ou o Miguelito na direita, apesar que o Miguelito hoje entrou na esquerda e foi bem também. Então é um jogador que, ao contrário de Robinho, ao contrário de Matheus Xavier, a gente não tem essa desculpa de não estar pronto, porque ele jogou pelo América Mineiro o ano todo passado. Ele foi um destaque do América Mineiro na Série B, por mais que fraca que tenha sido a Série B do América, o Miguelito, não só pelo América também, mas pela seleção, conseguiu ali ter a minutagem necessária para se desenvolver. O Robinho e o Matheus Xavier, fisicamente, tecnicamente, ainda tem que se desenvolver um pouco a tomada de decisão, o que é normal para a idade. Não é cornetar os meninos, pelo amor de Deus, mas o Miguelito é mais preparado que eles e essa desculpa não cola. Ele é melhor que o Lautaro, então o Miguelito pode sim ser um titular, pede passagem. Eu acho que o grande ponto positivo do Miguelito aí nesse jogo. E aí a gente tem, logicamente, Gabigol, Gabriel Barbosa, que é aquilo, né? Quando a gente tem um jogador desse calibre no ataque, no nosso time, ele pode definir um jogo a qualquer momento. Por isso que quando eu vi até um comentário no intervalo em um grupo de amigos falando assim, pô, quem tinha que sair é o Gabigol, porque o Tassiano estava participando muito mais do jogo que ele. O Gabigol não deveria ter, o Tassiano não deveria ter saído. Pô, eu discordo porque o Tassiano não faria esse gol de falta ou qualquer outro tipo de gol que o Gabigol, que chama gol, né, fede a gol, pode nos entregar. Então ele é um cara que, em condições normais, espero que ele esteja realmente curado da tendinite, jogou aí os 90 minutos, espero que isso não o tire das próximas rodadas, que ele vai ser muito importante pra gente. Então a gente ter o Gabigol, ter um cara desse calibre, é um cara que ganha jogos, ou pelo menos não nos deixa perder jogos. Por isso que quando chegar o Neymar, essa dupla tem tudo para funcionar, que são 2 jogadores com estrela, com poder de decisão e com essa frieza para fazer o gol. Então, como destaques positivos do jogo, eu trago aqui o Gabigol, justamente pela partida, né? Um jogador que, por mais que não esteja fazendo nada, vai lá e faz o gol. Eu trago um destaque hoje também do Miguelito, que foi o jogador que deu dinâmica. De resto, eu não tenho que elogiar ninguém. Tá? O resto do time foi muito mal.
Eu não vou criticar o Vinícius Lira, eu isento ele dessas críticas, porque é aquilo, é o segundo jogo do menino, acabou de subir da copinha, tá começando a se firmar no profissional, e ele em campo significa que a gente não tem o Escobar em campo, então eu não vou criticar o Vinícius Lira, mas de resto todo mundo foi mal, tá? A dupla de zaga foi mal, o Igor Vinícius foi muito mal, os volantes foram mal, principalmente o Schmidt, o Arão ainda fez ali um feijão com arroz, o Roleiser muito sumido no jogo de hoje, até no lance do pênalti, ele que erra o passe com uma baita displicência, o Roleiser que fez 3 bons jogos, foi o melhor em campo nos 3 jogos passados, hoje ele foi muito mal, assim como o Barreal também, que estava muito sumido e foi muito mal no jogo. Acho que a análise é essa, de ponto positivo, ficamos aí com a presença do Gabigol e com o Miguelito tendo essa oportunidade, mostrando que evoluiu, que amadureceu um pouco o seu poder de decisão e que pode ser um jogador útil. Espero que titular já no próximo jogo. E o restante do time eu prefiro não comentar, eu prefiro celebrar esse ponto, né? Como eu falei, é um empate com gosto de vitória. E a gente tem que ir com tudo agora para domingo, ganhar do Bragantino e ficar um pouco mais tranquilo na tabela, para poder aí sim começar a focar no brasileiro, às vezes poupar ali nos últimos 2 jogos do Paulista, que são contra Noroeste e Velo Clube, e buscar essa classificação que não tá tão difícil assim também. Beleza? Peço que você deixe o like aqui no vídeo, compartilhe com seus amigos. Na semana que vem aí, na segunda ou na terça-feira, vou tentar trazer esse vídeo mais rápido possível para vocês, mas teremos sim o vlog do jogo lá em Itaquera no domingo. Fechou? Um grande abraço a todos. E eu sempre termino falando é o Santos, né? Mas hoje eu só vou terminar desse jeito aqui, ó. Tamo junto. E agora sim, né? Vou falar. É o Santos.